Queridos amigos da Casa de Maria de Nazaré, que as bênçãos de Jesus possam nos abraçar, possam servir de estímulo para a nossa caminhada. Abrimos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esse capítulo, meus amigos, tem muito a ver com esse período em que estamos vivendo, em que tanta coisa é dita, tantas hipóteses sobre aquilo que não se conhece são trazidas, e a gente até vê na escala espírita a questão dos pseudo-sábios, em que os espíritos nos ajudam muito a entender isso, né? Com certeza é tudo muito novo para nós encarnados, é tudo muito novo. E no que é novo, nós temos que estimular o estudo, temos que estimular a pesquisa, temos que estimular a própria experiência, temos que estimular isto e não muitas vezes começarmos a falar, mas é que a gente acha que pode falar de tudo e sabe de tudo. Então, é um período assim muito difícil. E no outro dia eu vi uma reportagem alguém falar que aquelas pessoas que estão com a mente saudável, sem pensar em doença, não serão infectadas. E aí a gente vai pensando, né, na contraproposta disso. Então, todo mundo que for infectado é porque a mente não é saudável, é porque está pensando em doença. E a gente sabe que essa hipótese vai por terra, cai por terra mesmo. E a gente tem uma tendência salvacionista, é procurar a solução mágica, o pensamento mágico, que os trabalhadores da área da mente, da saúde mental, que se especializam na questão da compulsão, nos falam sobre isto, né? Então, qualquer objeto de compulsão que eu tenha, se isso não for bem trabalhado, se eu não procurar ajuda, eu vou achar que assim que eu quiser eu deixo. Vamos pensar na questão do tabagismo. A criatura fuma, e ela fala assim, não, mas eu não sou viciado, não. Quando eu quiser, eu largo isto. E assim são as nossas diferentes dificuldades quando nós não dispomos a fazer um trabalho legítimo. Essa ideia, primeiro, a ideia autossalvacionista, quando eu quiser, eu me libero disto. E a outra ideia também é que alguém vai me salvar, alguém, independente do meu esforço, da minha vontade, será capaz de me tirar daquela situação desconfortável, daquela situação de imperfeição. Então, Jesus, quando nos fala muitos os chamados e poucos os escolhidos, tem um tema que eu gosto muito, que é a questão da porta estreita. É uma metáfora utilíssima para todos nós, porque ela pode ser visualizada nas mais diferentes questões, nos mais diferentes episódios do dia a dia da nossa vida. Então, vamos lá ver o que Mateus anotou no capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele anotou assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Isso é uma exclamação, está em Mateus. Mas Lucas também tem umas anotações, e a gente sabe que Lucas, ele foi o grande pesquisador dessa cronologia histórica. Ele foi indicado por Paulo de Tarso para fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de compilação dos ditos do Senhor. Então, ele começa dizendo assim: tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família
houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. Ele vos responderá então: Não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião norte e do meio-dia sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. E aqui a gente vê Jesus lindamente trazendo essa metáfora da porta. Porque, na verdade, todos nós estamos procurando uma entrada ou uma saída. Para algum fato, para alguma situação que se nos apresenta como desafiadora. Então, quando Jesus fala, né, entrai pela porta estreita, ele já começa a trilhar, a mostrar para nós uma dificuldade. Porque a porta larga, muitas vezes, não é nem percebida. E quantas situações, queridos, nós nos envolvemos sem percebermos a gravidade e sem pensarmos nas consequências, porque a porta é larga, a gente nem viu que era uma porta. Quantas situações, quantos comentários, quantas observações desairosas, quantos momentos de ócio, quantas situações aparentemente extremamente agradáveis e que, na verdade, nos envolvem em situações que geram um grande desconforto moral. É a porta larga. Já a porta estreita, primeiro, ela é notada. E ela é desafiadora. Desafiadora porque a lei de sociedade é uma lei de Deus. E, embora a entrada seja individual, mas nós não caminhamos sozinhos. E muitas vezes, ao vislumbrarmos a porta, a gente olha que tem gente ao nosso lado, à direita e à esquerda, tem gente à nossa frente e tem gente atrás. E nós teremos que tomar decisões. É o uso do livre-arbítrio. Vou agora ou não vou? Cedo a vez a alguém ou não cedo? Me apresso ou postergo? São situações individuais, eu vou ter que decidir isto. Espero alguém ou não? São decisões. E aí Jesus falou que a gente deveria, está anotado em Mateus, né? São muito poucos os que entram por essa porta estreita e muitos entram pela porta larga, porque o caminho também é espaçoso. E vamos pensar nesse nosso caminho, porque muitas vezes nós estamos com todos, mas estamos solitários e o momento de decidir é um momento solitário. Nos lembramos de um trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala, o poema Bruxa, em que ele diz: nesta cidade do Rio, e é da época, né, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho? Olha esse sentimento de solidão, que muitas vezes até com muitas... diante de uma multidão, embora esteja sendo proibida a aglomeração, mas às vezes está diante de uma multidão. Mas a decisão, o pensamento é solitário. É a hora em que eu junto todos os recursos. E quais são os recursos? São os meus valores. Alicerçado naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sinto.
no potencial da minha vontade. É este o meu grande e único momento. Então, essa hora é sozinho mesmo, é sozinho. Eu posso ajudar alguém? Posso ajudar alguém. Posso ajudar alguém. Posso ceder a vez para alguém? Posso ceder a vez para alguém. Mas a minha entrada é única. E aí, Lucas, ele vem procurar saber por que Jesus falou dessa questão da porta estreita. De onde surgiu isso? Esta metáfora surgiu quando alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Porque àquela altura, o perguntador, ele deve ter percebido assim, seguir Jesus não é fácil, não. Estou lembrando aqui da nossa patronessa, né, Teresa d'Ávila, em que ela, naquele momento em que ela vê os desafios para seguir Jesus, o esforço, o trabalho que é, e ela então se dirige a Jesus, Jesus fala assim: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E ela fala assim: é por isso que o senhor tem tão poucos. Porque é desafiador mesmo seguir Jesus. E por isso, esse companheiro, então, naquela visão judaizante do conceito de salvação, do conceito de povo eleito, naquela visão coletiva e fácil, prática para a salvação, ele percebe que na doutrina de Jesus tem um diferencial. E ele pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E aí Jesus falou do esforço para entrar pela porta estreita. Esforço. Esforço. Então ele fala: esforçai-vos por entrar, porque muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. Por que a gente não consegue, muitas vezes, tomar a boa decisão? Entrar por essa porta, que é a porta estreita. E eu li nesse livrinho aqui, Amor e Sabedoria, que é do irmão José, através da psicografia do Bacelli, uma página que eu acho que tem muito a ver com esse nosso estudo, porque assim, a gente ouve muito falar isso, né? Para entrar na porta estreita, desculpe, eu tenho que, pela porta estreita, que fazer uma dieta. Se eu for obeso, eu não vou poder entrar. E se brinca muito com essa questão, que é séria, né? É sério. E a questão da obesidade ou da rigidez, né? da saúde, tem a ver com o quê? Com a alimentação. E é uma das páginas pequeninas, mas que nos ajudam a pensar bem desse livro Amor e Sabedoria. Irmão José pergunta assim: qual é o teu cardápio espiritual? Porque muitos de nós vamos ao nutricionista, estudamos um tanto de nutrição e procuramos manter uma alimentação saudável. Muitos de nós até colocamos assim: olha, eu prefiro investir na atividade física, numa boa alimentação, do que em remédio. E mantemos, muitas vezes, até as nossas taxas, a condição de saúde durante longo tempo, graças a esse cuidado. E para nos organizarmos, porque, com certeza, gente, manter uma alimentação saudável, manter hábitos saudáveis, não é algo fácil, não é algo automático. É só a gente começar a perceber a oferta de alimentação. Se eu estiver no meio da rua e me der uma fome, o que é mais fácil eu encontrar para um consumo imediato? É uma fruta, é um vegetal, é até um grão, uma semente, ou é o fast food? E aí vem aquela ideia assim: mas uma vezinha só não tem nada demais. O que tem, né? Uma vez só não é isso que vai me fazer mal. E até porque é atraente. É gostoso, né? É gostoso. A gente não pode negar que é saboroso. E tem determinados elementos ali para ativar o sabor que pode me induzir ou pode me sugerir que eu retorne àquele mesmo hábito, não é?
Então, é isto que a gente vai ver no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Então, e aí, por isso, muitos de nós, né, montamos um cardápio. Ah, são esses pães que eu vou comer, né? Se eu como pão, né? Ou se eu não como pão, será substituído por isto. E aí vamos aproveitar quais são os legumes, com as suas verduras, com as suas frutas, quais são as carnes. A gente começa a organizar tudinho, tudinho. E até para termos o tempo, muitas vezes o cardápio é organizado semanalmente ou até mensalmente, para não ter que pensar no que vai comer na hora que vai comer, porque isso é uma perda de tempo, principalmente para aqueles que preparam a própria alimentação ou que até pedem alguém para preparar, mas o que já está pensado, organizado, permite uma estruturação muito melhor. Isso vai redundar em ganho de tempo, em organização. Então, a gente organiza esse cardápio da vida material. Mas a gente está falando de outro cardápio, que é o cardápio espiritual. E aí ele vem fazendo umas indagações para nós. Moral e intelectualmente, de que te nutres? Moral e intelectualmente, de que te nutres? Quais os assuntos de tua predileção? E a cada um de nós marcar. O que eu prefiro? Ah, não, mas todo mundo lá em casa. Não é todo mundo lá em casa. Porque todo mundo lá em casa pode escolher determinada coisa. Mas lembra que a questão da porta, a passagem, ela é individual? É individual. Então, o que eu prefiro? Eu acompanho o que as pessoas querem ou eu respeito o meu gostar? Eu respeito a minha possibilidade de experimentar coisas novas. Eu respeito até a minha possibilidade, o meu livre-arbítrio, para não compartilhar daquilo que eu não gosto. Ou muitas vezes só para ter companhia, só para ficar né? Eu acabo aplaudindo e participando de expedientes que não fazem parte ou não deveriam fazer mais parte do meu cardápio de predileções. Então ele pergunta, quais os assuntos da tua predileção? Que literatura escolhes para ler? Isso é sério, gente. Ah, eu leio qualquer coisa. Nesse tempo, então, em que a gente está tendo até mais tempo, né, um contato intelectual até maior com a literatura, e pela grande disponibilidade, até há pouco tempo nós precisaríamos ir à livraria para o livro de papel, embora particularmente ainda gosto do livro de papel, sabe? Ainda gosto do livro de papel, anotar e tudo, mas a gente sabe que na ausência do livro de papel, os e-books, né, online, a gente consegue ler o que a gente quiser. O que a gente quiser. Não há censura, não há limite, o que eu quiser. E aí eu tenho que pensar, qual é a literatura que eu escolho para ler? E aí continua o irmão José a nos falar. O homem não se alimenta apenas do que leva à boca. O coração tem fome de amor. Infelizmente, em termos espirituais, a maioria alimenta-se mal. Os obesos de espírito também primam pela quantidade e não pela qualidade. Locupletam-se de guloseimas sem nenhum valor nutritivo. Não te esqueças, a tua saúde espiritual depende do que te habituas a digerir no cotidiano. E aí eu tenho que começar a ver, meus amigos, como é que eu emprego o meu tempo, porque o tempo é meu. É meu. Como é que eu emprego o meu tempo? Ah, mas eu vejo aquele programa, ou aquele filme, ou acompanho aquela série, porque não tem outra coisa mesmo para ver, eu aproveito e vou vendo o que dá. Gente, o nosso momento de espíritos reencarnados na Terra não é mais para isso. Eu sei que foi feito um belíssimo encontro no período do carnaval, eu tenho material,
no ganho material, gentilmente, vocês me presentearam sobre a questão do planeta de regeneração, trazendo muito bem os aspectos de conhecimento, aspectos de sentimento e aspectos comportamentais. Então, o momento agora não dá para ser mais da indecisão, da insegurança de habitantes infantis, porque o planeta não está mais na fase da infância. Nós já temos elementos suficientes para fazermos escolhas, e escolhas valorosas para cada um de nós, valiosas. E é isso que Jesus coloca. Aí eu chego à porta e eu quero entrar. E eu falo de aspectos exteriores. Senhor, comemos e bebemos na tua presença, ouvimos a tua palavra em nossas praças, e vamos colocar agora, né? Ouvimos a tua palavra nas casas espíritas, participamos de muitas lives, de muitos estudos, mas e daí? E daí? E o Senhor vai responder: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Quer dizer, com certeza, meus queridos, não há uma outra alternativa para a nossa felicidade fora da lei de Deus. É isso. Nós precisamos ser legais. Legais mesmo. E ser legal é ser moral. E em que consiste a moral? Na diferenciação entre o bem e o mal. E nós já temos elementos. Ah, mas eu não conheço todo o bem e todo o mal. Não precisa ser todo, não. Porque no nível de perfeição que nós temos, que nós vivemos, o que nós temos já dá para nos movimentarmos dentro do limite da nossa vida. Porque temos limitações, claro. Mas dentro da limitação já dá para fazer excelentes escolhas. E temos no dia a dia o exemplo dessas almas profundamente felizes que muitas vezes nós não entendemos por quê. Porque não é da nossa doutrina. Às vezes não são nem cristãs. Não frequentam os nossos lugares. Não fazem aquilo que nós fazemos. Uma pessoa não trabalha numa obra social, não faz isso, não faz aquilo. Como é que pode? Pois é, Jesus fala que virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia e vão ter lugar no banquete do reino de Deus. Porque eu posso avaliar essas criaturas por expressões da vida material, mas eu posso assegurar qual é o tipo de alimentação, de nutrição espiritual que essas criaturas escolhem. Quais são os assuntos da predileção desses amigos? Porque muitas vezes até, enquanto eu estou ocupada na observação da vida alheia, esses companheiros estão em ocupações inimagináveis ainda para mim, mas que são altamente saudáveis, porque estão de acordo com a lei de Deus. Muitas vezes, enquanto eu estou lendo qualquer coisa para passar o tempo, esses companheiros estão tendo momentos de leitura extremamente saudáveis, estão aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas, buscando reforço para a mudança de hábitos. É isto. Então, gente, vamos observar essa questão da porta estreita, porque ele fala o seguinte: o alimento nosso não é só o que eu levo à boca. E aí a gente pode até completar um pouquinho. Não é só aquilo que automaticamente eu envelopo e coloco na minha mente, não é isso não. O coração tem fome de amor. E o amor é esse movimento de restauração. Temos no Livro dos Espíritos esta colocação: amar e ser amado é uma necessidade fundamental do ser humano. Na questão 1006, coloca, a gente não pode ficar paradinho, porque Deus colocou no homem a irresistível necessidade de ser feliz. É essa necessidade que nós temos. Então, nós temos que aprender a selecionar.
Nós temos que aprender a ver essa nossa necessidade. Eu necessito de amor. E aí eu vou sair daquela condição passiva. Ah, mas ninguém me ama. E eu vou começar a ver assim, a quem eu amo? Como é que eu movimento este amor? Como é que eu passo? Como é que eu vibro neste amor? E o amor é algo tão interessante que Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, ele diz que é algo, quando ele fala das potências da alma, ele fala do amor. O amor é algo que quanto mais você compartilha, mais multiplica, mais aumenta. Então eu não vou ficar pobre porque eu dou amor, porque eu amo. E é interessante que essa questão de doar amor não vai nem me levar àquela outra posição assim, de esperar o retorno, não tá? Porque o amor se autoalimenta. Olha que coisa boa. O amor está dentro da lei de Deus. E é esse amor que vai dar o vigor, que vai dar elementos para eu tomar a boa decisão. Qual é a boa decisão? De atravessar a porta estreita. Ah, mas às vezes eu vou ficar sozinho. Não vai ficar sozinho, não. Eu vou ter a companhia, o apoio de todos aqueles que, como eu, estão se esforçando, porque esta foi a proposta de Jesus. Todos aqueles que estão felizes, já colhendo os frutos deste grande e necessário esforço. Todos aqueles que já descobriram uma nutrição espiritual saudável e que já viram a desnecessidade dessas guloseimas morais, maledicência, ociosidade, descrença, ciúme, inveja, falta de fé, tudo isso, gente, são aí guloseimas que a gente muitas vezes compra. A gente compra através das mídias sociais. A gente compra através de leituras que são, assim, vampirizadoras do nosso tempo e das nossas energias. Através de determinadas diversões, de determinados momentos de lazer, que ao invés de nos darem o bom ânimo para continuarmos o trabalho, não, gente. Pelo contrário, nos levam até situações de medo. A gente acaba perdendo o entusiasmo. Eu gosto muito do livro de Hamed, né, da expressão de Hamed, naquele livro que ele fala para a gente sobre a mediunidade. É uma obra muito bonita. E ele fala que a palavra entusiasmo tem como uma das suas traduções Deus dentro. E vamos pensar nesse momento de nutrição. Eu estou entusiasmado? Ah, mas tem que ficar eufórica, rindo, cantando, dançando? Não. Mas dentro de mim, e é dentro de cada um de nós. Eu sinto gratidão pela vida. Isso é entusiasmo. Porque quando eu sinto esta gratidão, naturalmente eu vou procurar fazer alguma coisa boa. Eu vou sair de mim mesma. Eu vou procurar transmitir isto, nem que seja através de um simples contato, de uma simples palavrinha, de uma mensagem que eu envio a alguém. Essa gratidão vai me levar a movimentar. E ele falou que a alma carece de amor. Então, esse amor que vai fazer com que a gente vá passando pela porta estreita. Porta estreita. E à medida que eu vou passando pela porta estreita, eu vou esquecendo essas más paixões. E aí alguém pode falar assim, ué, mas não é uma porta só? Não, porque o progresso é algo contínuo. Vamos progredir infinitamente, para sempre. Então, a cada momento teremos uma porta que vai se estreitando. Vai se estreitando, porque a gente vai se enriquecendo. Quanto mais nos aproximamos da lei de Deus, mais rico nós somos. E lembra daquele conceito trazido na doutrina? Mais rico é o homem que cria para si menos necessidades fictícias. É isso.
Então, quanto mais eu vou vendo o que é bom, e o que é bom legitimamente é sutil, mais eu vou tomando decisões que me levam a me aproximar da lei. Esta é a porta estreita. E quanto mais eu me afasto, eu adio, eu postergo estas entradas, essas decisões, mais, vamos dizer assim, obeso moralmente eu vou ficando, mais pesado, mais difícil de respirar o ar de Deus, mais difícil de levantar meus olhos e observar a beleza da vida, mais difícil de estender os meus braços para abraçar o meu irmão. Mais difícil porque vão ter tantas coisas que vão me envolver que eu vou esquecer que a minha grande e fundamental necessidade é do amor. Eu vou esquecer disso. Então, amigos, é um grande ganho nós entrarmos como Jesus. E aí o Evangelho, entrarmos como Jesus nos convoca, essa porta estreita. E aí no item 5, Kardec vem falando, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque o maior número dos que frequentam o caminho do mal é bem maior. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. E poucos são os que aí se submetem. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre. Porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Então, não vale também eu começar a falar assim, mas também no planeta que eu estou não dá para ser melhor. Mas e os outros companheiros que por aqui passaram? Será que a gente pensa que a vida de Kardec foi fácil? Eu sei que tem muitos companheiros com muitas restrições, e a gente respeita, ao filme. Mas eu sempre falo que eu gostei muito da humanização de Kardec quando ele está cansado. Ele está muito cansado. Ele deita sobre aquela correspondência numerosíssima. Trabalho cansa, esforço cansa. Mas vamos ver a ajuda ali da querida Amélie Boudet, não é? Que começa a aparecer. Né? Então, sempre haverá quem ajude. Agora, é esforço? Com certeza é esforço. Por isso, Jesus não enganou a gente. Não enganou quando falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, todos nós, quando procuramos Jesus, achando que ele vai conceder facilidades, a gente não está estudando devidamente o Evangelho. Ou melhor, a gente está estudando e está interpretando do nosso jeito, e muitas vezes fixando só aquilo que interessa dentro do nosso ponto de vista, que não é saudável, não é? E aí ele coloca assim, mas de que faltas essa humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências. E aí se fala muita coisa, né? Ah, essa pandemia aconteceu por quê? Porque nós precisamos evoluir. Porque nós precisamos progredir.
E essas calamidades, essas tormentos coletivos, provações coletivas, elas levam a gente a sair muito da casca do egoísmo, porque não é só em mim que está doendo, no meu próximo também. Essa noção de coletividade aumenta. Esse movimento de ida a Deus, percebendo que existem potências superiores, que existe algo além da matéria que eu domino, existe algo material que eu não consigo dominar também, faz a gente trabalhar o sentimento de humildade, o sentimento de busca, de respeito, tudo isso. Então, é esse mundo, né, que a gente está vivendo. E é claro que esse processo de burilamento, de aperfeiçoamento, não começou agora. A gente já vem caminhando há várias encarnações, só que muitas vezes uma dor dessa dá uma sacudida na gente, uma sacudida. E a gente fala assim, opa, deixa eu começar a perceber. Sobrevivi, estou sobrevivendo. Para quê? A questão é essa, para quê? Como é que estão as minhas horas? Olha a alimentação. Será que eu mudei, nesse momento todo, alguma preferência? Troquei uma preferência desagradável para uma escolha mais saudável? Estou tendo essa visão que existem coisas mais saudáveis que eu posso fazer no meu tempo, no tempo que eu tenho, que é meu, que Deus me deu? Será que eu estou percebendo que eu posso utilizar de uma forma mais generosa o meu livre-arbítrio? Não é para ser bonzinho para o outro, mas é para eu ter o bem-estar. Esse bem-estar está na lei de conservação. Deus colocou um atrativo, né, no gozo dos bens materiais para nos incitar ao progresso. E será que eu estou avaliando, agradecendo os bens materiais que Deus me ofereceu? Ou será que eu acho que é assim mesmo, até eu mereço e está tudo muito bem? E muitas vezes até eu ignoro, gente, a caminha limpa e confortável que eu posso deitar. Eu ignoro isso. Ah, mas eu participo todo ano na campanha lá do cobertor para o assistido de rua. Tudo bem, eu participo. Olha o comemos e bebemos na tua presença. Eu participo. Mas em que é que isto está me ajudando? Numa mexida nos meus valores. Em que isso está me levando a uma valorização ou a uma volta para perceber o sentido da minha existência? É isso. É essa reflexão que vai dar mudança. E ninguém vai poder fazer por mim. Ninguém. Eu é que vou ter que me esforçar, vou ter que separar tempo para pensar em mim, na minha vida, nas minhas decisões. E aí continua Kardec. Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Porque essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte. E graças a Deus a gente sabe que não é assim, não é? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, queridos, que nesse momento nenhum de nós se sinta castigado, mas que nós nos sintamos cuidados, que a gente possa ver em Jesus realmente esse bom pastor. Esse bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas. Então, Jesus nos conhece. Nos conhece pelo nome, quer dizer, esse momento, essa nossa personalidade também é conhecida por Jesus. Não é só individualidade. Então, esse momento que estamos vivenciando, que estamos construindo, Jesus conhece.
Agora resta a nós o esforço de reconhecermos a voz de Jesus como pastor de nossas almas. E a partir do momento em que eu começo a me esforçar para reconhecê-lo, eu vou ter uma segurança e uma serenidade maior, porque ele mesmo falou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Muita paz.